O que eu acho muito interessante é que agora está tendo uma reunião nacional de grupos conservadores e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E existe uma coisa muito bizarra e muito estranha que esse pessoal, quando fala de conservadorismo, a primeira coisa que nós vemos é que não existe o Brasil neste mundo conservador. Porque quando analisamos o que é o Brasil ou o que foi o Brasil nos últimos 5 séculos, existem alguns elementos que são identificáveis na formação cultural, histórica e espiritual desta nação. E tudo o que nós vemos nesse discurso conservador não é do Brasil que foi e que é, mas do Brasil como deveria ser conforme uma certa ideologia. E essa ideologia é anticatólica, essa ideologia é em muitos aspectos anticristã, porque ela é liberal, secular, e ela se alinha naturalmente com o protestantismo em alguns pontos, não porque estão preocupados com aspectos espirituais e religiosos da verdade cristã, mas porque o protestantismo também introduz todo esse universo do imaginário baseado na secularização, como também numa determinada dita ética do trabalho, que seja adequável a uma mentalidade capitalista em que transforma o indivíduo numa espécie de uma funcionalidade de um sistema, numa espécie de uma engrenagem produtiva. Porque se nós analisarmos o que é o trabalho dentro da concepção católica, é muito diferente da protestante. A começar pelo fato de que o trabalho para nós não é um fim, mas é um meio. E que o trabalho tem que estar necessariamente imbuído de uma certa dignidade e também tem que estar inserido dentro de um universo ético e moral que seja protetivo do trabalhador, protetivo da pessoa humana, sob pena de nós observarmos a desumanização. Então vejam que tudo isso é uma fraude monumental. A Igreja Católica não é vista como uma igreja que detém uma verdade revelada e que é a porta da salvação, como nós católicos acreditamos. Na verdade, a igreja serve como um instrumento político dessa galerinha, dessa turminha aí. Então vejam que essa histeria com relação ao sino da Amazônia, por exemplo, não é preocupação com a doutrina católica. Em nenhum momento. É preocupação sempre em combater a esquerda, os comunistas, etc., defendendo naturalmente aquela bandeira liberal conservadora, né? Democracia liberal, capitalismo, secularismo, sociedade de massa, sociedade de consumo, etc. E esse professor Emílio serve a esse tipo de histeria. Ele está envolvido nisso, provavelmente, porque é muito estranho esse link. E observe que o Bolsonaro está fazendo pose de cu doce para o Papa Francisco por conta da cerimônia de canonização da Irmã Dulce, a nossa primeira santa brasileira. E se Irmã Dulce reflete alguma coisa, ela é a antítese do que é o protestantismo em todas as suas formas. A começar pela caridade. Porque quando nós observamos um palhaço calvinista como o senhor Iárigo Martins, que diz que a caridade gera miséria, é porque esse infame idiota não conheceu, por exemplo, uma freira que largou tudo na sua vida para se dedicar aos pobres. E ela não perguntava se a caridade gerava miséria ou não. Pelo contrário, a caridade que Irmã Dulce fez não somente amenizava a vida de milhares de pessoas na Bahia, como quantas pessoas essa mulher não salvou, não somente os corpos, como também as almas. Então observem o quanto o neoconservadorismo, ou o conservadorismo, ou o que seja, a palavra que não existe é o Brasil. Porque eu faço assim uma seguinte análise retrospectiva dos últimos 100 anos. Vamos voltar para 1920, 1930, que foi uma época muito fecunda na história do Brasil, no que diz respeito à sociologia, historiografia, etc. Pegue-se, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire. Não? Pegue-se, por exemplo, um sujeito como Érico Veríssimo, que escreveu uma obra fantástica chamada O Tempo e o Vento. E muitos outros, sempre falando dessa transição da sociedade patriarcal, né, dessa sociedade católica, da sociedade ibérica, para uma sociedade moderna. E, claro, analisando seus prós e os contras dessa transformação.
Mas, acima de tudo, essas pessoas viam o Brasil como ele era. Observe um homem como Câmara Cascudo. Eu posso citar até mesmo um protestante decente, Alceu Mainardi de Araújo, que escreveu 3 volumes grossos sobre o folclore nacional brasileiro. E ele era protestante, se não me engano, presbiteriano. Mas era um homem inteligente, o suficiente para compreender as tradições culturais e religiosas do seu país. Mas no jargão neoconservador, dessa turminha, Bolsonaro, pai e filhos, ou então dessas galerinhas dos centros urbanos, esse Brasil do passado tem que ser jogado na lata do lixo. E o que tem que se conservar é a cultura anglo-saxônica. Eu nunca vi coisa mais revolucionária do que isso. E claro, por baixo dos panos está agradando aos protestantes, aos evangélicos. Vejam, obviamente que eu não vou negar aqui que os evangélicos são um público eleitor. Mas não se pode negar que o Brasil tem origem católica. Que muitas coisas que formaram e consolidaram a identidade nacional está atrelado ao catolicismo. E está atrelado também a Portugal. E está atrelado mais ainda à Península Ibérica. Quando eu falo isso, vem um bando de babaca, filho da puta, dizendo: olha só, o iberismo atraso. Claro, você quer chupar pica de americano, rapaz. Você quer, sabe o quê? Você tem aquele sentimento de cucaracha, que quer se sentir importante, que quer se achar importante, e aí você puxa o saco dos Estados Unidos com aquela cultura insípida que muito pouco tem a nos acrescentar. Por quê? Primeiro porque você é ignorante muitas vezes do que é o Brasil. Você não sabe o que é o Brasil. Você vive num centro que você trabalha que nem um condenado, você não para nem para pensar. Aí, claro, adere a meia dúzia de ideologias modistas e acha que o mundo tem que se adequar a isso, inclusive o Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a hostilidade à igreja. Por quê? Porque a igreja católica não é uma fé self-service que você pode consumir como um prato de comida. Na verdade, para assumir a fé católica, é preciso uma mudança substancial na sua vida. Coisa que é muito difícil. Coisa que nós precisamos sempre de auxílio. Não é, por exemplo, aquele aventureiro que em um mês de seita protestante vira um pastor protestante para encher o cu de dinheiro e virar uma espécie de classe política. Não. Muitos aí viram padres e renunciam a tudo, vão lá no grotão da casa do raio da puta que pariu para cuidar de gente carente. Isso aí ninguém quer. Porque, claro, porque segundo Iago Martins, esse burguesinho vagabundo, caridade gera miséria. Na verdade, nós temos que incentivar esse pessoal a trabalho e tem que deixar esse pessoal morrer de fome mesmo. Porque esse pessoal não trabalha porque ele é vagabundo. Porque ele tinha esquema ali para ficar ganhando às custas de quem trabalha. Essa é a mentalidade desse povo. Essa é a mentalidade desses grupos ditos conservadores. Eles desprezam o Brasil como é. Eles odeiam esse país. E eu penso que nem o PT foi tão ousado em hostilizar a igreja dessa maneira, tal como a direita te hostiliza. Porque pelo menos a esquerda era fingida, e sendo fingida, ela sabia muito bem que atacar a igreja de frente é pedir para ser derrotado. Mas o seu Bolsonaro está fazendo justamente isso. Mas ao invés de buscarmos na igreja a nossa identidade, a nossa verdadeira fé, o que nós estamos fazendo? Nós estamos combatendo o nosso passado. Nós estamos combatendo o que nós somos.